Olá! Hoje a gente vai desvendar uma das invenções mais importantes da humanidade, o direito. Como e por que nós, seres humanos, decidimos criar regras para a gente mesmo? A resposta é uma jornada incrível que começa lá na pré-história e molda nosso mundo até hoje. Vamos nessa? Para começar, uma pergunta que parece simples. Por que a gente tem regras? No trânsito, no trabalho, até dentro de casa. A resposta vai muito além de um simples porque sim. Na verdade, ela nos leva ao coração do que nos torna humanos. E o ponto de partida é este aqui. O direito é um fenômeno social. Ele não existe no vácuo, sabe? Pensa só, uma pessoa sozinha numa ilha. Ela não precisa de leis. Mas a partir do momento em que chega uma segunda pessoa, pronto, a necessidade de regras aparece. O direito é basicamente a ferramenta que a gente inventou para conseguir coexistir. Ok, mas por que a gente precisa dessa ferramenta? Essa pergunta nos joga bem no meio de um debate filosófico que dura milênios. É uma verdadeira batalha de gigantes sobre a nossa própria natureza. E aqui temos duas visões de mundo totalmente opostas. De um lado, Thomas Hobbes. Ele acreditava que nosso estado natural é o conflito, a famosa guerra de todos contra todos. Para ele, o direito faz parte de um contrato social que impõe a ordem para nos salvar de nós mesmos. Já do outro lado tem o Aristóteles, que nos via como animais políticos, ou seja, naturalmente sociais. Para ele, a sociedade se forma de maneira espontânea e o direito surge como uma necessidade natural para organizar a vida em comunidade. Duas visões bem diferentes, mas que chegam na mesma conclusão: a gente precisa de regras. Para entender como essas regras nascem, vamos ver dois conceitos. O primeiro é o direito material. Pensa nele como a necessidade social, ainda não escrita, de ter regras. Sabe, é o combinado de quem lava a louça, a fila que se forma naturalmente no ponto de ônibus. É a necessidade que vem antes da regra oficial. E isso nos leva, claro, ao direito formal. Usando a mesma analogia, se o direito material são as regras da casa, o direito formal é o contrato de aluguel assinado e com firma reconhecida. É a lei, de fato. São os códigos que transformam aquela necessidade social em algo concreto. Se o direito material é a sede, o direito formal é o copo d'água. Certo, mas como é que a gente passou de combinados informais para leis super complexas? A resposta está numa das maiores revoluções da nossa história. Uma mudança que, olha, transformou absolutamente tudo. Durante milênios, a gente viveu como nômades, em grupos pequenos. Mas aí veio a agricultura. E com ela, a gente se fixou num lugar, viramos sedentários. Isso criou comunidades muito maiores. E, claro, problemas novos. Disputa por terra, regras de comércio, herança. Aqueles velhos hábitos já não davam mais conta. Era preciso algo mais forte, mais estruturado. E esse algo mais começou na diferença entre hábitos e costumes. Um hábito é só uma prática social, tipo tomar café de manhã. Não tem força de lei, né? Agora, um costume é diferente. É uma prática repetida tantas vezes que a comunidade inteira passa a aceitar como se fosse correta, quase obrigatória. E é exatamente aí que a sementinha do direito começa a brotar. E olha que interessante, esses costumes, essas regras não escritas, mas que todo mundo respeitava, formaram a base do que hoje a gente conhece como common law. É um sistema onde os costumes têm um peso gigantesco, sendo a base do direito na Inglaterra e influenciando muito o sistema dos Estados Unidos até hoje. É uma ideia que nasceu ao redor de fogueiras e que ainda decide casos em tribunais modernos. Incrível, né? Só que a memória humana tem limite. Conforme as sociedades foram crescendo, só falar as regras já não era mais suficiente. Era preciso fixar essas regras, torná-las permanentes, indiscutíveis. Foi a hora de transformar as palavras em pedra, de dar um corpo físico para a lei. E aí, a gente sai das sociedades primitivas e entra na era das primeiras grandes civilizações, como os sumérios e os babilônios. Eles foram os pioneiros em escrever as leis. E essa jornada toda culminou lá por 1754 a.C., em um dos documentos mais famosos da história, o Código de Hammurabi. E dentro desse código tem uma frase que todo mundo conhece, que ecoa até hoje: olho por olho, dente por dente. Essa é a famosa Lei de Talião. Ela representa uma forma de justiça que parece brutalmente direta, mas que, para os padrões da época, era revolucionariamente justa. O princípio por trás dessa frase é o que a gente chama de justiça retributiva. A ideia central é bem simples. A punição tem que ser uma retribuição igualzinha ao dano que foi causado. Você causou um dano, você recebe um dano equivalente de volta.
Simples assim. Esse sistema de justiça lá do começo tinha 3 pilares. Primeiro, a punição buscava espelhar o crime. Segundo, a prioridade máxima era punir quem cometeu a agressão. E terceiro, isso é muito importante, a vítima tinha um papel central na hora de definir qual seria a pena. Era um sistema totalmente focado na reparação direta do mal que foi feito. Bom, até aqui, o direito evoluiu para organizar as pessoas entre si. Mas ainda faltava um passo revolucionário: criar uma lei para controlar o próprio poder, para domar a fera do Estado. Pensa bem, o que acontece quando os próprios governantes são o problema? Se o rei, o imperador, abusa do poder, quem é que julga ele? Quem coloca um limite? Por séculos, essa foi uma pergunta sem resposta. E a solução para isso foi uma das maiores invenções políticas da história, a Constituição. Uma lei suprema, fundamental, que não serve só para organizar a sociedade, mas, e isso é o crucial, para limitar o poder do governo. Ninguém, nem mesmo o governante, está acima dela. E quem teve essa ideia radical primeiro? A história nos leva até os antigos hebreus. Foram eles os primeiros a pensar e a registrar uma lei que se aplicava a todo mundo, inclusive aos seus próprios líderes. E essa lei era a Torá. Muito mais do que um texto religioso, a Torá é considerada a primeira constituição que a gente conhece no mundo. Ela estabelecia os princípios que organizavam a sociedade e, o mais importante, colocava limites bem claros no poder dos reis. O impacto disso foi monumental. Uma Constituição transforma o poder que antes era uma coisa pessoal e arbitrária em algo institucional previsível. Ela garante que o Estado sirva ao bem comum e não que as pessoas sirvam à vontade de um governante. E essa é a grande virada na nossa história. O direito evoluiu de uma simples ferramenta para gerenciar pessoas para um sistema complexo, projetado para gerenciar o próprio poder. Uma evolução que é, francamente, incrível. Essa história toda mostra pra gente que o direito não é algo estático, parado no tempo. Pelo contrário, ele respira, ele evolui, ele se adapta às nossas complexidades. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? Se a gente olhar para o nosso mundo hoje com inteligência artificial, mudanças climáticas, todos esses novos desafios globais, qual será a próxima grande transformação do direito? Fica aí a reflexão.